Estamos na Red Zone, seus loucos por futebol americano. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Como passaram do último vídeo? Como foram de semana 2 de NFL? Seu time ganhou? Seu time perdeu? Comenta aí, fala aí. Você teve alegria, teve tristeza, passou raiva, teve emoção? O meu foi bom, meu time foi bem. Graças a Deus, estamos 2-0 na Conferência Oeste da NFC. Então, se você está bem, se você já deixou seu comentário aí, também aproveita, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Também deixe o like no vídeo para que os números do YouTube sejam favoráveis ao nosso canal e assim você consiga fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas espalhadas aí pelo mundo da internet. Agora, se você já fez tudo isso, já deixou seu comentário, já se inscreveu, já deixou o like, vamos embora pro vídeo, solta a vinheta! Nós vamos hoje tentar fazer uma análise mais rápida da semana 2, de uma forma geral, falando aí dos jogos de forma um pouco mais simplificada, mas aí tentando também ser objetivo. E não vou usar a ordem dos jogos que aconteceram nos dias, né? Não vou começar pela quinta-feira, vou começar pelos jogos que eu achei um pouco mais emocionantes de se acompanharem. Então vamos começar esse jogo com Seahawks e Lions, com um placar de 37-31 para os Seahawks na prorrogação, né? Segundo dos 3 jogos que já tiveram prorrogação nessas 2 semanas de NFL. E foi um jogo bem movimentado, essa disputa entre Lions e Seahawks, que tem sido assim marcante, pelo menos do ano passado para cá, com jogos com muitos pontos. E o Jared Goff se destacou bem e também teve alguns pontos negativos, normal, é característico do Jared Goff, mas é um jogo que mostrou ainda Geno Smith tentando se encaixar na liga ainda, né? Tá como se estivesse pegando no tranco para começar o jogo, e até que ele foi desenvolvendo bem e levou o time para a vitória no overtime. Teve uma dificuldade grande do Seahawks nos 2 primeiros quartos, mas após o intervalo, né, Pete Carroll conseguiu ajustar o time, que começou a engrenar ponto atrás de ponto, a ponto de conseguir levar o jogo para a prorrogação. E detalhe ainda, isso também pode ter sido colocado aí, aliás, essa vitória pode ser colocada também na conta da defesa, que retornou uma interceptação de Jared Goff, né? Jared Goff lançou um passe horroroso, foi interceptado e retornado para touchdown. Foi uma pick six. Só que mesmo assim, após essa interceptação, o ataque dos Lions respondeu positivamente, né? Jared Goff não se deixou abalar por essa interceptação e também já chegou ao placar novamente com mais um touchdown lançado por ele. E por fim, na prorrogação, após um 3-and-out dos Lions, os Packers responderam rapidamente com uma campanha ligeira e com um touchdown lançado por Geno Smith para DK Metcalf, um dos principais jogadores do ataque do Seahawks nessa partida. O outro jogo, apesar de não ter sido assim aquele baita jogo no início, mas que foi um jogo interessante de se acompanhar, foi Raiders contra Bills. Interessante porque Josh Allen ainda começou lento, né? Parecia que estava naquele ritmo do jogo anterior, lançou 3 interceptações, né, da semana passada. O time começou aí tomando 10 pontos dos Raiders, mas parou por aí. Após a interceptação de Jimmy G, o time dos Raiders pararam de avançar no ataque e começaram a tomar uma saraivada do ataque dos Bills. Josh Allen se encontrou, colocou a cabeça no lugar, parece que desanuviou, e aí foi avante com o time de Buffalo para fazer o placar de 38-10. Né? Começaram tomando 10 pontos, viraram para 38-10. Os Raiders não conseguiram marcar mais nada naquele jogo. E só para você entender como que Josh Allen foi bem melhor nessa segunda semana em relação à primeira, é que conseguiu lançar 31 de 37 passes, 274 jardas e 3 touchdowns. O contrário da semana passada, que foram 3 interceptações. Será que ele compensou? Vamos aguardar nas próximas semanas para ver como que ele vai lidar com os próximos jogos. James Cook teve um certo destaque no jogo corrido, dessa vez encaixando um pouco melhor, e foram 17 carregadas para 123 jardas. Muito melhor que na semana passada. Na semana passada, o conjunto de jogo carregado dos Bills não chegaram nem a 100 jardas. Nesse jogo,
só o James Cook chegou a 123 jardas. Isso é importante para aliviar um pouco o peso nas costas do Josh Allen, para evitar tantos lançamentos ou tantas corridas malucas dele. E Stefon Diggs, mesmo com 7 recepções em 7 alvos e 63 jardas, não teve nenhum touchdown lançado para ele. E mais uma vez, muita infelicidade por parte dele. Eu fico com aquela dúvida, sinceramente eu tenho essa dúvida, será que Stefon Diggs será trocado até o período final de outubro, lá, a famosa trade deadline? Vamos aguardar também e ver o que vai acontecer. O outro jogo de destaque que também foi para o overtime, também foi para a prorrogação, é o jogo entre Chargers e Titans. Mais um jogo em que o Chargers cometeu uma chargeada, né? Não conseguiu encerrar campanhas-chave para levar o time à vitória. E mais uma vez, Brandon Staley é um peso nessa franquia. Só que dessa vez, nesses 2 jogos, semana 1 e semana 2, não dá para colocar toda a responsabilidade apenas no técnico. Afinal de contas, o quarterback Justin Herbert está ganhando um baita salário, foi um senhor contrato, hoje ele é o 3º QB mais bem pago da liga e não está conseguindo mostrar isso em campo. Uma curiosidade, parece que todos os quarterbacks, após assinar uma extensão contratual ou uma reestruturação contratual, como é o caso do Mahomes, parece que eles jogam mal, pelo menos as primeiras semanas ou o ano inteiro jogando mal e só no ano seguinte voltam a jogar bem. Curiosidade, você também pensa isso? Deixe seu comentário aqui. Voltando para o jogo, os Chargers não conseguiram manter a sua superioridade em relação aos Titans, que jogando ali na maciota, né, dando uma de mineirinho, comendo ali pelas beiradas, né, indo aos poucos, foi chegando, foi dificultando a vida dos Chargers e levou o jogo para a prorrogação. E onde que a gente vê que Justin Herbert não foi capaz de justificar o seu contrato e o seu salário? Justamente na prorrogação, começando com a bola, ou seja, tendo a chance de encerrar o jogo com uma campanha vitoriosa, eles saíram com 3 and out, não conseguiram nem mesmo um first down. Consequência, na jogada seguinte, vai lá os Titans e conseguem aí um field goal para encerrar a partida. Um dos problemas dos Chargers nesse jogo foi o jogo corrido que não entrou, não encaixou de jeito nenhum, até porque Austin Ekeler estava fora, né, o seu principal corredor, que foi destaque na semana anterior, essa semana fora por contusão. E as contusões vão prejudicando ainda mais esse time dos Chargers, que não é um time ruim, mas acaba sendo limitado ou pelas indecisões do seu quarterback dentro de campo, ou pelas péssimas chamadas do seu head coach na sideline. E mais um jogo interessante aqui, e dessa vez com uma Atlanta falconizada, não dos Falcons, mas pelos Falcons. Os Falcons viraram o jogo em cima dos Packers depois de estar perdendo. E foi justamente uma surpresa boa, porque Desmond Ridder não vinha jogando uma bela partida, apesar de Bijan Robinson ter jogado relativamente bem a primeira parte do jogo, mas o final do jogo, né, o último quarto e meio dos Falcons foi assim, sublime. Bijan Robinson comendo a bola, né, correndo bem pra caramba, e o Desmond Ridder jogando um futebol relativamente bom o suficiente para conseguir a vitória, a virada contra os Packers. Os Packers chegaram a abrir 24-12, né, 2 posses de bola, só que não foi muito, já que não souberam administrar o relógio e administrar o jogo para conseguir seus downs e deixar o tempo passar e, consequentemente, pontuar mais para evitar possível virada. Só que sim, Jordan Love jogou bem mais uma vez. Só que mesmo jogando bem, a defesa de Atlanta anulou o ataque corrido dos Packers, o que facilitou um pouco mais, porque mesmo tendo lançado aí 14 de 25 passes e 3 touchdowns em 151 jardas, não foi o suficiente porque o jogo terrestre não entrou. E a partir do momento que você começa a concentrar o jogo de uma única direção, fica mais fácil marcar. É aí que a defesa de Atlanta começa a dominar um pouco mais a situação, facilitando inclusive o próprio ataque do Atlanta de chegar aos 25 pontos, fazendo o placar terminar em 25-24, uma Atlanta falconizada dessa vez dos Packers. O nosso próximo jogo é Vikings e Eagles.
Sim, o jogo de quinta-feira não foi o primeiro a ser tratado, apesar de ter sido muito bom. Eu particularmente gostei bastante do jogo, inclusive do próprio Kirk Cousins, que não jogou mal, muito pelo contrário, ele jogou muito, mas muito bem. O problema para essa segunda derrota do time de Minnesota é que o jogo corrido mais uma vez não entrou e os jogadores de ataque droparam muitas bolas. Inclusive o próprio Justin Jefferson, que foi o destaque do ataque de Minnesota, teve um lance que ele poderia ter ou aceitado o tackle ou até mesmo saído de campo para fazer uma primeira para gol. Ele tentou esticar para fazer o touchdown, sofreu um fumble e tem aquela regrinha que muitos não concordam mais, que num fumble a bola indo para a end zone é touchback para o time que estava defendendo, no caso aí os Eagles. Então a posse de bola foi invertida, foi um turnover por causa do fumble e touchback na linha de 25 jardas. Ou seja, dificultou a vida dos Vikings. E se essa jogada tivesse terminado em touchdown, fosse essa do Justin Jefferson ou nessa primeira, segunda ou terceira para gol, talvez a história tivesse mudado, mas não foi o caso. O Jalen Hurts, ele jogou bem, mas começou um pouco lento, né? Começou naquela marcha lenta, devagar, mas foi encaixando o seu jogo. Dessa vez, as chamadas da comissão técnica para o jogo terrestre foi muito boa, né? O jogo terrestre de Filadélfia foi sublime, correu muito bem, tendo anotado aí só em jardas corridas 259 jardas ao todo. DeAndre Swift foi o principal destaque do jogo corrido, tendo aí corrido 28 vezes para 175 jardas e um touchdown. Isso porque ainda o Hurts sofreu uma interceptação, mas a defesa conseguiu segurar bem o ataque dos Vikings. Como eu falei, cometeram muitos drops e também tiveram alguns fumbles. E destaque para mais um vexame de Denver Broncos. Sim, vexame. Perderam de virada por 35-33 contra os Commanders, que ainda ameaçaram tomar uma virada no final do jogo. Mas o ataque dos Commanders não foi suficiente para conseguir uma conversão de 2 pontos após uma Hail Mary confusa, mas bem sucedida. E ficaram aí a 2 pontos de um empate de levar o jogo para overtime. Não quer dizer que venceriam no overtime, mas teriam a chance. Não conseguiram aproveitar. Russell Wilson, mais uma vez, variou muito dentro do jogo. Teve um início de jogo surpreendente. Começaram a milhão. Russell Wilson dando esperanças ao torcedor da cidade de Denver. Daquele Russell Wilson do clássico Seahawks que dominou ali a NFC West por um bom tempo ali depois do Super Bowl, dos 2 Super Bowls que eles participaram, do título e do vice-título, só que ficou por aí. Depois, no segundo tempo, quem conseguiu se ajustar foi o time dos Commanders. E o ataque agora comandado por Eric Bieniemy foi, massacrante. Conseguiu a virada, abriu até certa vantagem, só que ainda quase que a defesa permite o empate dos Broncos. Mas foi uma vantagem boa o suficiente para que a própria defesa conseguisse dominar o ataque dos Broncos e evitar o empate ou até mesmo a virada. Como eu falei, Denver chegou a abrir 21-3, o que imaginava-se no primeiro tempo que, virando para o segundo tempo, seria um ataque massacrante novamente. Seria óbvio imaginar que 21-3 no primeiro tempo virasse para pelo menos uns 35, 40 pontos no segundo tempo. Tá certo, fizeram 33. Mas não foi o suficiente porque os Commanders conseguiram fazer 35. O Commanders é um time para se confiar, para chegar nos playoffs? Na minha opinião, não. Mas é um time que está surpreendendo, dando trabalho para times que, em tese, pelo menos no papel, são melhores do que eles. Foi assim na primeira semana, foi assim nessa segunda semana. Vamos aguardar a semana 3. Outro destaque negativo: Bears e Buccaneers. Negativo para o time de Chicago. Novamente, Justin Fields só teve alguns lampejos de bom futebol americano. Um touchdown corrido por parte dele e algumas jogadas e lançamentos terríveis. Inclusive, uma pick six no final do jogo que deixou um gostinho doce na boca de Shaquille Barrett, que anotou o pick six, né, o retorno para touchdown. Não foi difícil, ele estava na linha de 4 jardas do campo de defesa dos Bears. Então não foi uma pick six tão, sim, esplendorosa, mas foi um senhor vacilo de Justin Fields.
que não consegue desenvolver o seu jogo, não consegue desenvolver leitura de jogo. Já os Buccaneers, que, contrariando a opinião de muitos, inclusive a minha, está desenvolvendo um futebol básico, mas suficiente para conseguir 2-0 nesse início de temporada. Surpreendente. Achavam que Baker Mayfield não passaria tão bem nesses 2 primeiros jogos, e foi relativamente bem, fazendo arroz com feijão, dando as suas vaciladas uma hora ou outra, mas que conseguiu se sobressair em relação aos seus adversários na semana 1 e na semana 2. Para você ter uma noção, Baker Mayfield lançou 26 de 34 passes, 317 jardas e um touchdown, que foi recebido por Mike Evans e que anotou também 6 recepções e 171 jardas, o destaque do ataque aéreo de Tampa Bay Buccaneers. O Justin Fields anotou aí 16 de 29 passes, pouco mais de 50%, fraquíssimo, um touchdown, anotou também um touchdown corrido, só que foram 2 interceptações, uma delas retornada para touchdown, o que eu citei de Shaquille Barrett. O outro TD de ataque dos Buccaneers foi anotado pelo running back Rachaad White. E o nosso jogo seguinte vem com Colts e Texans, com um placar de 31-20 e que teve assim um gostinho um pouco amargo para os torcedores de Indianápolis. Um pouco amargo porque o quarterback Anthony Richardson saiu ainda, acho que no final do primeiro tempo, ou no segundo, terceiro quarto, no início do terceiro quarto, com uma concussão. O que deu a entender foi que o técnico resolveu fazer essa troca, nessa substituição, colocando Gardner Minshew, mais por garantia, por precaução, do que por realmente uma necessidade de fato. Talvez ele até tenha passado no protocolo de concussão nos exames dos médicos da NFL, mas o técnico não quis arriscar. Ponto para ele, até porque o ataque, mesmo com Gardner Minshew, conseguiu manter uma estabilidade e vencer um jogo por 31-20. Ruim para os Texans, mas os Texans também viram um CJ Stroud melhorando um pouco da semana 1 para a semana 2, registrando bons números aí com 30 de 47 passes, 384 jardas e 2 touchdowns. Bons, mas bons números mesmo. O problema de Houston é que o jogo terrestre não encaixa. A gente imaginou pelo ano passado de Dameon Pierce, que correu muito bem com a bola, que esse ano ele também demonstraria pelo menos um básico comparado ao ano passado para manter uma regularidade, mas não está indo. Eu não sei se o defeito aí é na OL, que não consegue abrir os gaps, se o defeito está no próprio jogador, que não consegue ler os espaços e fazer suas movimentações para escapar pelas laterais ou mesmo pelo meio onde tiver algum espaço vago. Eu só sei que o jogo não está entrando. E isso está dificultando a vida do CJ Stroud. E mais uma virada incrível nessa semana. Incrível por quê? 2 motivos. Giants e Cardinals promoveram um dos jogos assim mais eletrizantes entre primeiro e segundo tempo. Por quê? Os Cardinals chegaram a abrir 20-0 contra os Giants no primeiro tempo. Virou 20-0. Terrível, terrível, terrível para o time que passou 6 quartos, os 4 do primeiro jogo de 40-0 para os Cowboys, e esses 2 primeiros contra os Cardinals sem marcar ponto algum. Mas dessa vez Brian Daboll foi lá, ajustou o time, passou a fazer as chamadas de ataque, o que foi um adendo aí importante para o jogo, e colocou Daniel Jones de volta na partida e de volta na NFL, levando o time aí a 31 pontos no segundo tempo e tomando apenas 8 nesse período. Então, um começo irregular, mas que virou para um bom segundo tempo, com números de 26 de 37 passes, 321 jardas, 2 touchdowns e uma interceptação de Daniel Jones. E ele ainda anotou um TD corrido. O destaque negativo foi uma lesão de Saquon Barkley, provavelmente uma torção no tornozelo, mas que aparentemente não mostra ser algo grave. Segundo as notícias recentes, afastaram ele por pelo menos 3 partidas, o que não é tanto, apesar de sim fazer falta para esse ataque dos Giants. Já os Cardinals, mesmo estando 0-2 nesse início de temporada, estão surpreendendo.
eles estão mostrando que não será fácil batê-los dentro da liga. São 2 derrotas, mas 2 derrotas que eles venderam caro. Vamos analisar os próximos jogos. Vamos ver quando Kyler Murray voltará. Se o retorno de Kyler Murray vai dar um upgrade nesse ataque. Porque a defesa está fazendo um bom trabalho até. Está dificultando a vida dos ataques adversários. E Joshua Dobbs está também fazendo bons jogos. Não conseguiu um excelente segundo tempo. Mas conseguiu manter aí um primeiro tempo bom. Assim como fez no jogo anterior. Outro destaque negativo, o time que perdeu seu quarterback número 1, Aaron Rodgers. Sim, os Jets venceram o primeiro jogo, ok, jogaram relativamente bem, o Zach Wilson fez as suas cacas, mas conseguiu aí ser, vamos dizer assim, carregado pelo jogo terrestre, venceram o jogo na semana 1, mas tomaram um sacode do Cowboys que só não foi maior porque era claro que o time estava segurando um pouco a onda deles naquela ideia de preservar seus jogadores para evitar contusões. Mesmo assim, ainda Zach Martin saiu também com uma contusão, mas também foi mais por precaução do que por necessidade propriamente dita, já que o jogo estava seguro, garantido. Dak Prescott fez um jogo básico, simples e ótimo, e por causa disso, o time também conseguiu excelentes números de ataques. Dak Prescott anotou 31 de 38 passes, 255 jardas e 2 touchdowns. O jogo corrido foi dominado por Tony Pollard, apesar de ter sido apenas 37 jardas, com 72 jardas corridas totais, mas o jogo estava tão fácil pelo alto que nem precisou tanto de jogo corrido dessa vez para os Cowboys. Sid Lamb foi o destaque do jogo aéreo com 11 recepções e 143 jardas, e os demais TDs dos Cowboys foram anotados por Jake Ferguson e Luke Schoonmaker, os 2 tight ends novatos do time. Agora com Ravens e Bengals, mais um jogo onde os Bengals, apesar dos 24 pontos que fizeram, viram mais uma vez um jogo irregular do seu quarterback, Joe Burrow, que até ontem era o mais bem pago, até ontem, segunda-feira, era o mais bem pago, e não está mostrando também, não está fazendo jus a esse contrato. Tá certo, sim, ele está contundido. E mais uma vez ele sentiu, após o jogo, ele afirmou que sentiu novamente a contusão. E não sabemos se ele jogará a semana 3 como precaução para evitar complicações, porque lesão muscular é sério, principalmente da panturrilha. O Joe Burrow está, sim, sofrendo para firmar a perna direita, que é onde sofreu a contusão, para fazer seus lançamentos. E com o jogo terrestre, que apesar de ter entrado bem, não foi tão bem quanto precisa ser, eles conseguiram ainda anotar aí seus 24 pontos, mas não foi o suficiente para vencer os Ravens, que marcaram 27 e venceram seu segundo jogo na temporada, deixando os Bengals dentro da divisão 0-2. O Bengals perdeu esses 2 primeiros jogos para times de divisão. Ou seja, agora para conseguir chegar nos playoffs, estando 0-2 dentro da divisão, é mais difícil do que foi no ano passado, que ele começou 0-1 na divisão, apesar de ter começado também 0-2 no campeonato todo. Lamar Jackson lançou 24 de 33 passes, com 237 jardas para 2 touchdowns, recebidos por Nelson Agholor e Mike Andrews, e mais um TD anotado aí na conta de Gus Edwards, o running back. Ambos os times não têm jogado assim muito bem, só que os Ravens, mesmo com nova coordenação ofensiva, têm mostrado maior competência para finalizar suas jogadas e com isso trazer a vitória para Baltimore. Já os Bengals, mantendo a comissão técnica, mantendo boa parte da base do time do ano passado, não têm conseguido o mesmo sucesso. 49ers e Rams, outro jogo de destaque aí. Jogo mais inconsistente dessa vez da defesa dos 49ers. Tiveram muita dificuldade para parar o jogo aéreo e o jogo corrido. Puka Nacua, Tutu Atwell e Kyren Williams deram muito trabalho tanto para a linha defensiva quanto para a secundária dos 49ers, anotando aí muitas jardas. Inclusive, Puka Nacua agora é recordista, sendo novato, ele é recordista em passes recebidos nos 2 primeiros jogos de rookie dele. E ele teve aí 147 jardas. E Tutu Atwell
teve 77 jardas recebidas. O Kyren Williams anotou aí 52 jardas e 48 jardas recebidas. Ele foi muito bem utilizado pelo Matthew Stafford, que foi sacado apenas uma única vez já no final do jogo por Fred Warner. A defesa teve dificuldades de chegar no quarterback dos Rams. E eu coloco um pouco isso na conta do Steve Wilkes, que eu imagino que chamou muito, mas muito blitz. E o Stafford ele se livrou rapidamente da bola, então, ou seja, as blitz não foram eficientes, exceto no sec do Fred Warner. As blitz foram totalmente ineficientes, deixando buracos no meio de campo, facilitando a vida dos dois recebedores citados. Já no lado do ataque dos 49ers, o Purdy teve um jogo um pouco mais irregular. Foram 17 de 25 passes, 206 jardas e ele correu ainda para um touchdown. Uma corrida, foi um QB sneak. Os outros TDs foram anotados pelo Christian McCaffrey e também por Deebo Samuel de forma corrida também. Ou seja, 3 TDs corridos, não teve um TD lançado dessa vez. Brandon Ayuk jogou um pouco baleado, levou uma pancada aí no jogo. A impressão que deu que ele jogou o jogo inteiro sentindo dores musculares. Não sabemos ainda, não tive notícias em relação ao que foi, se ele vai estar no próximo jogo. Aparentemente nada muito grave, porque ele continuou jogando, mas a gente nunca sabe. Lesão muscular pode ser um agravante maior para jogos futuros. Saints e Panthers foi mais um jogo xoxo de se acompanhar. Foi um jogo que mostrou dois times que têm muitas dificuldades para avançar as suas linhas de ataque. O Saints ainda tem um quarterback experiente, que já está há anos na liga, que é o Derek Carr, mas é novo no time. Então tem aquela ideia de se ambientar ainda com o time, fazer um entrosamento com o time de ataque. O time está sem Alvin Kamara, que é o principal corredor. Está suspenso, tem mais uma semana de suspensão, ele volta só na semana 4. Mas não está conseguindo, a OL não está conseguindo proteger Derek Carr. A OL não está conseguindo abrir muito espaço para jogo corrido, apesar de nesse jogo ter sido bem melhor. Inclusive com Taysom Hill sendo um dos mais proeminentes. E já do lado dos Panthers, o ataque está sofrendo porque o seu quarterback é um QB novato. Sendo novato, ele está sofrendo as dores do crescimento dentro da NFL. Ele está aprendendo quão rápido é o sistema de jogadas da NFL. Ontem na transmissão, o Kurt falou que ele colocou como exemplo, né, que se fosse no college football, ele estaria detonando a forma como ele lê as jogadas e como ele dá o prosseguimento, mesmo quando ele vai correndo com a bola. Aqui não, aqui ele está sendo muito lento. Na NFL, a forma como ele joga no college, ou como ele jogava no college, é lenta demais. Ele tem que se atentar quanto a isso para tornar seu jogo mais acelerado, a sua leitura de rotas mais rápida, para que ele possa desenvolver tanto o jogo aéreo quanto o seu próprio jogo corrido em momentos específicos e pegar de surpresa a defesa adversária. E mesmo assim, o jogo teve apenas um único TD lançado e foi justamente por Bryce Young. Ele também teve 22 de 33 passes lançados e 153 jardas. Números medianos, poderiam ser bem melhores, mas como eu falei, ele está enfrentando as dores do crescimento. Já o destaque do ataque corrido do Saints, como eu falei, foi Taysom Hill, com 9 corridas para 75 jardas, e também Tony Jones Jr., que correu 12 vezes para 34 jardas, média baixa, mas anotou 2 touchdowns, o que também ajudou a trazer a vitória para o time do Saints. Já Browns e Steelers foi o jogo assim mais animado da segunda-feira. Sim, foram 2 jogos na segunda-feira. E teve uma derrota dupla para os Browns aí, né? Os Browns perderam de 26 a 22, muito na conta da defesa dos Steelers, mas teve uma perda muito grande para esse ataque do time de Cleveland, que foi a perda do running back Nick Chubb. O Nick Chubb sofreu uma torção no joelho, ainda não se sabe a gravidade da lesão, mas com certeza foi ligamentar. A gente só não sabe quais ligamentos sofreram lesão, se foi apenas um, se foi um múltiplo rompimento de ligamentos, mas ele provavelmente está fora da temporada, o que é uma perda gigantesca para o ataque dos Browns. Ainda assim, Deshaun Watson lançou 22 de 40 passes
muito baixa a porcentagem, né? Quase 50%, pouco mais de 50% de passes completos, 235 jardas, um TD que foi recebido pelo running back Jeremy Ford, que também foi responsável pelo touchdown terrestre do time, e uma interceptação que foi retornada para touchdown, né? Mais uma pick six na semana, e anotada aí por Alex Highsmith, o linebacker, que também foi fundamental para o time dos Steelers, porque ele também conseguiu forçar um fumble retornado para touchdown por TJ Watt. Esse jogo mostrou quão fraca é a OL dos Browns. Foram 6 sacks de 11 QB hits em cima do Deshaun Watson. Mas também não é diferente se a gente for olhar para a OL dos Steelers, que é muito fraca, apesar de números menores de sacks, foram 4, e de QB hits, se não me engano, foram 9, a OL não consegue proteger devidamente o seu quarterback, que está no segundo ano, ainda é lento para leitura e processamento de rotas pré e pós-snap, né? Posicionamento dos jogadores da defesa, ele ainda é lento para isso, e ele está tendo dificuldades, inclusive teve vaias no final do primeiro tempo ontem para o time dos Steelers. O que salvou os Steelers foi de fato a defesa. Foram 2 retornos de touchdown, o que aliviou um pouco a barra do Kenny Pickett, que ainda teve alguns números até interessantes, apesar de medianos. Foram 15 de 30 passes, 50% de aproveitamento, baixíssimo. 222 jardas e um touchdown que foi recebido por George Pickens. Como eu falei, ele tem que agradecer muito a defesa pelo que ela fez por ele. E para encerrarmos o vídeo com mais 2 análises, vamos falar agora de Chiefs contra Jaguars, um dos jogos mais fracos da temporada, ou da semana, da temporada até agora. Justamente porque os Chiefs parecem estar, como se fala, né, naquela ressaca pós-Super Bowl. Dá até para compreender, apesar de não ser justificável. Mas a impressão que passa é que os Chiefs estão jogando com aquela ideia da camisa, né? A qualquer momento a gente ganha o jogo. Deixa acontecer naturalmente, como diz aí o poeta, que uma hora ou outra a gente vence. Ok, são os Chiefs. Ok, Travis Kelce estava em campo e anotou um dos touchdowns. Só que foram apenas 17 pontos contra os Jaguars, que não é um time ruim, mas que também não teve capacidade para aproveitar o que a sua defesa trouxe. A defesa proporcionou várias possibilidades de pontuação por touchdown para o ataque de Jacksonville. Só que Trevor Lawrence não conseguiu avançar com esse ataque e conseguiu apenas posição para field goals. Foram 3 ao todo, os 9 pontos registrados pelo time contra 17 pontos anotados pelos Chiefs. Foi um jogo ruim de se assistir, foi fraco. Trevor Lawrence parecia que não encaixava, não conseguia encaixar no jogo. O Doug Pearson não conseguia alternar jogadas que confundissem a defesa, e Chris Jones, né, aterrorizou um pouco mais a linha ofensiva dos Jaguars. Ainda assim, o jogo aéreo dos Jaguars foi predominante, com Christian Kirk recebendo aí um total de 11 recepções e 110 jardas. O Sunshine aí lançou 22 de 41 passes e 216 jardas, só que, como eu falei, incapaz de chegar à endzone. Já no caso dos Chiefs, o Patrick Mahomes lançou 29 de 41 passes, 205 jardas, 2 touchdowns e uma interceptação. Isaiah Pacheco foi o destaque do jogo terrestre, correndo aí 12 vezes para 70 jardas. E os TDs anotados foram marcados aí por Sky Moore e Travis Kelce, que ainda está baleado, mas já veio para o jogo, o que para os Chiefs é um alento. E o último jogo de hoje, desse vídeo, está com Dolphins e Patriots. Jogo curioso, porque apesar da derrota de 24-17, os Patriots mostrou como a defesa de New England é capaz de parar os principais pontos de relevância dos ataques adversários. Bill Belichick ainda é inteligentíssimo para isso. Ele pode não ser o melhor general manager, mas ainda como técnico, principalmente para a defesa, ele é excelente e também muito bom com times especiais. Só que, apesar de ter travado o Jalen Waddle e ter travado o Tyreek Hill no seu jogo vertical, ele não conseguiu parar o jogo corrido, que dessa vez foi a principal arma do time de Miami, com Raheem Mostert
correndo aí 18 vezes para 121 jardas e 2 touchdowns terrestres. O outro touchdown foi anotado por Tyreek Hill no lançamento de Tua Tagovailoa, e anotaram aí um total de 244 jardas aéreas bem distribuídas entre seus recebedores e 145 jardas terrestres. Mas como eu falei no vídeo anterior, a principal arma dos Patriots ainda é a defesa. O ataque, já citado principalmente por Rafael Bellatini e Anthony Curti, é mediano apenas. Não passa muito aí de 17, 15, 20, talvez aí no máximo 25 pontos, quando for mais efetivo, dependendo contra quem eles jogarem. Mesmo assim, Mac Jones e companhia não jogaram de todo mal. Teve momentos de brilho, que dá uma certa esperança para o torcedor de New England. O problema é que não está sendo ainda suficiente para vencer jogos, pelo menos não nesses 2 primeiros. E pela primeira vez desde 2001, o time começa 0-2. Só que, talvez uma superstição, uma esperança, em 2001, o time chegou aos playoffs e ainda foi campeão, só que eles tinham Tom Brady como quarterback. Era o primeiro ano dele como titular, mas era Tom Brady. E o Mac Jones não é o Tom Brady. Já está no seu 3º ano. Vamos ver como serão esses Patriots nas próximas semanas. Como dizem, a gente só conhece de fato cada time após a semana de ação de graças, o Thanksgiving. Bom, esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Se você tem alguma pergunta, se você tem algum comentário sobre qualquer um dos jogos, dos jogadores, lesões, jogadas específicas, deixe seu comentário aqui, vamos conversar pela aba de comentários. Se inscreva se você ainda não se inscreveu, não esqueça, isso é importante também. E espalhe esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Então, esse foi mais um vídeo, vamos embora para mais um touchdown, a gente se vê no próximo vídeo, valeu!